Louco não existe. É difícil. Porque as pessoas ficam muito doidas. Neto é uma coisa legal porque a gente não precisa cuidar. Os outros cuidam. Vem, brinca em casa. Aí começa a enlouquecer um pouco. Enche um pouquinho o saco e vai embora. Diabo aquático. É bom? Estão fodidos. E aí você vê que não tem perspectiva de arrumar essa merda. Fudeu, gente. Corram pras montanhas. Louco não existe. Sabe? Frango é fedido. Nem o porquinho. O porquinho não é fedido. Não o bicho, né? A carne. Dá pra vocês pararem de mexer aí atrás? Eles ficam no palhação. Ah lá, fica falando aí. Eu gosto um pouco de infernizar, você sabe disso. Eu tô bravíssima, porque eu tô com fome. Quando eu começo a ficar brava é falta de comida, tá? De fato. Eu tô chata, eu preciso de comida. Ai, gente, para com isso. Aff, né? Tá tudo cagado aqui mesmo. Petit Comitê no ar, hoje dia de perguntas, Bensolino. Bensolino está microfonado a pedidos, porque as pessoas veem o Petit Comitê como podcast. E aí, ouvem. E aí não ouve a pergunta, porque a pergunta tá na cartela. Então agora a gente fala a pergunta. Vai, Bensolino. A Marina Zoanetti está perguntando por que as pessoas enlouquecem por conta da crise, não só no esquema da grana, enfim, porque você está em crise, mas a gente está no meio de uma crise política também, na verdade está gerando uma loucura generalizada em todos os aspectos aqui nesse país. O que você acha? Eu acho que está rolando, na verdade, desespero das pessoas. E por que é desesperante? A gente tem um problema político grave e esse problema político está gerando um problema econômico muito grave. Aí, o que acontece? Aí você olha lá em Brasília, como está todo mundo querendo se salvar, ninguém faz porra nenhuma para resolver o problema econômico. Então fica meio que um círculo. E aí você vê que não tem perspectiva de arrumar essa merda, porque os caras não querem trabalhar, e a única coisa que os caras querem é salvar o próprio rabo em Brasília. Então, foda-se o país inteiro, foda-se se a economia for pro saco, porque afinal de contas a gente precisa aqui ficar atrasando votação, não tirando gente que tem que tirar, fazer as coisas que tem que fazer. Vamos enrolar o máximo possível, que é para ver se as coisas não andam, e aí fica oposição brigando com o governo e ninguém resolve nada, porque os caras só pensam neles, entendeu? Então, assim, é óbvio que as pessoas vão ficar desesperadas, porque você vê que não tem. Tipo, o nego fica lá brigando e foda-se o que está acontecendo no país. Sabe? Então, se a gente pensar com calma no que está acontecendo, vai dar mais desespero ainda. De verdade. Porque se você pensar que não vão resolver nada, que por motivos de não queremos deixar passar nada, a oposição não vai deixar passar nada, a própria partido da Dilma não quer que a Dilma resolva porra nenhuma, ou seja, fudeu, gente, corram pras montanhas. É isso. A Natiele fez 3 perguntas. E a primeira que ela fez foi se você já se imaginou sendo avó. E se você tem expectativa que isso aconteça logo, ou você acha que ainda pode esperar um tempo ainda? Eu não imaginei sendo avó ainda. Acho que um dia eu serei avó. Acho que vai ser legal quando eu for avó, porque neto é uma coisa legal porque a gente não precisa cuidar. Os outros cuidam. Vem, brinca em casa, enche um pouquinho o saco e vai embora. É bom. É menos responsabilidade que filho. Um dia serei avó, vai ser legal. Tudo bem. Né? Talvez serei. Vamos ver. De repente a Nina não quer ter filhos e aí pronto. Também. Pois é. Você já fez terapia, Júlia? E o que você pensa sobre essa ideia de que ainda existe, tem gente que ainda pensa desse jeito, de que só louco vai no psicólogo? Então, tem várias coisas, não é só louco que vai no psicólogo e louco não existe, entendeu? Acho que as pessoas têm necessidades específicas e elas precisam de ajudas psicológicas específicas e psiquiátricas, inclusive, e neurológicas. Tem divisões diferentes. Tem gente que precisa de ajuda psicológica, tem gente que precisa de ajuda psiquiátrica e tem gente que precisa, às vezes, psiquiátrica e neurológica. E não é louco. Louco é uma expressão antiga que a gente tratava a gente com doenças mentais diversas, assim. Eu nunca fiz terapia, para falar a verdade. Não porque eu não quero, não me interessa, eu acho que não funciona. Nunca fiz porque talvez eu vou resolvendo as coisas do meu jeito. Ano passado, eu pedi para a Ana Lu, alguém, se ela recomendava, porque eu achei que eu precisava. Depois as coisas começaram a entrar na frente, eu acabei não dando seguimento. Mas eu acho que quando a gente tem um momento da vida que se a gente acha que a gente precisa, a gente deve fazer mesmo.
porque às vezes são coisas demais pra gente resolver, a gente não consegue resolver as coisas sozinha. E principalmente parar de tratar as pessoas de louco, entendeu? Porque doenças mentais são assuntos muito sérios, assim, entendeu? Tem pessoas que têm problemas químicos no cérebro neurológicos, que precisa se resolver com química, precisa se resolver com psiquiatria. Então, assim, misturar matérias, tem gente que vai no psiquiatra e no psicólogo, são, como pode falar? São disciplinas diferentes e ninguém é louco, não se usa essa expressão mais, entendeu? E aí ela emenda, complementando isso que você já falou, sobre medicamento, né? As pessoas estão adoecendo mais da cabeça no sentido de depressão, ansiedade, fobias. Sim. Como é que você vê isso? Isso, na realidade, parece que as pessoas estão sendo mais diagnosticadas por um benefício da indústria farmacêutica, ou o que você acha da história toda? Que as pessoas realmente estão entrando nessa história porque a vida está mais difícil ou as pressões são outras? Eu acho que tem várias coisas diferentes. Eu acho que tem. Talvez uma hipermedicação. Eu acho que nem tudo a gente precisa de tanta química para resolver. Existe sim mais doença mental hoje em dia do que existia antes. As pessoas sofrem de mais problemas mentais hoje porque tem muita pressão, tem muita velocidade das coisas, tem muita frustração. Eu acho que as pessoas ficam muito frustradas. Então eu acho que tem mais desafios mentais para as pessoas. E eu acho que o diagnóstico de uma doença mental melhorou. Então, por um lado, você tem maneiras de tratar muito melhores hoje do que antigamente. Eu acho que, de novo, repito, não acho que tudo se resolve com remédio, a não ser quando realmente é uma doença mental mesmo, que você precisa resolver isso. Ou muitas vezes é um desequilíbrio químico, né? Exatamente, que você precisa resolver isso. E mesmo assim, eu tenho pessoas em casa, na família, que tem depressão, que tem transtorno de atenção, esse tipo de coisa. O remédio o que é importante é que assim, o remédio não resolve 100% da situação. Então não adianta só você se medicar e achar que o remédio vai fazer milagre. O remédio vai te dar um colchão, ele vai te dar uma muleta, e aí para você poder resolver a tua vida, entendeu? Por isso, às vezes, a pessoa se trata ou com... tá tratando a parte neurológica ou psiquiatra, mas às vezes precisa de uma parte psicológica também, que são coisas diferentes. Porque o remédio, às vezes, quando você tem um problema neurológico, ele vai te dar o colchãozinho para você acalmar a bagunça que tem na tua cabeça, porque aquilo te incomoda muito, e aí você tem que resolver a tua vida, você que vai resolver no fim, entendeu? E às vezes precisa de um pouco de ajuda psicológica para te dar uma forcinha. Então não é simples tratar. Mas tem uma outra parte das coisas, que eu acho que a gente já falou aqui no Petit Comité há um tempo atrás, que assim, tem uma glamorização de remédios psicotrópicos e de uso psiquiátrico. O nego fala e aí de brincadeira, muitas vezes é brincadeira, mas o nego fala de Rivotril, por exemplo, remédio para dormir, remédio para acordar, remédio antidepressivo, remédio de não sei o quê, tomando um monte de remédio porque acha legal, ou para beber, ou para qualquer coisa. Então, isso é tipo... Isso que são os doidos, na verdade. Os doidos são esses, os loucos. Isso é louco, entendeu? É difícil. E ainda mais com rede social, que as pessoas falam demais. Mesmo quando você realmente está falando de um problema sério que você tem, sei lá, um problema neurológico ou um problema psiquiátrico que você tem, que você está tratando com remédios, tem que tomar muito cuidado, porque cada pessoa precisa de um tratamento completamente diferente. Então, às vezes, você falar do jeito que você é tratado, do jeito que você está se tratando, não é inspiração para outras pessoas. Cada pessoa tem um resultado diferente, com remédios diferentes, com terapias diferentes. Tudo é diferente para cada pessoa que realmente precisa de tratamento, entendeu? Então não adianta falar, meu amigo tomou o remédio X e ficou bom. Você pode tomar e ficar completamente pior, entendeu? Então é muito delicado. Não pode ficar falando muito desse tipo de remédio e tudo, porque as pessoas ficam muito doidas. E assim, como sempre teve. Eu acho que é bonito, né? Eu acho que é bonito. Não. Drogas psicotrópicas de farmácia. A Júlia está perguntando o seguinte.
ela viu um vídeo, um dos nossos vídeos aqui, que você comentou que você foi vegetariana durante 6 anos. Sim, eu estava lá no Petiscos. E como é que foi essa experiência? Por que você foi e voltou? E a sua opinião sobre vegetarianismo e veganismo? Tem duas coisas, né? Tem. Ah, outra. Dá pra vocês pararem de se mexer aí atrás? Eu tô falando sério aqui, eles ficam no palhação ali atrás. E aí ela fala também, enfim, ela fala de proteção animal, ambiente, tudo que a gente já discutiu. Então, na verdade, é um pacotão. Então, ela quer que você fale tudo sobre isso. Nos anos 90, eu viajava muito a trabalho para outros países. E aí, foi a época que teve a vaca louca. E aí eu aproveitei a coisa da síndrome da vaca louca para parar de comer carne. Falei, quer saber? Parar de comer carne, né? Se as vacas estão ficando loucas porque estão alimentando errado, porque precisa produzir em larga escala, e já era isso, né? Eles estavam, a doença apareceu porque eles misturavam restos de gado, de farinha, de osso, de resto de gado na ração do gado, e elas começaram a ficar loucas por causa disso, porque não pode, entendeu? A vaca é vegetariana, literalmente. Aí, essa época eu parei de comer carne e foi ótimo, assim, porque viajava mais tranquila, tudo. Parei de comer frango, porque é engraçado, quando eu parei de comer carne, o cheiro do frango me incomodava muito. Porque frango é um bicho fedido, né, a carne. É engraçado que a carne não tem cheiro ruim, mas o frango é fedido. Nem o porquinho não é fedido. O frango é um bicho fedido, a carne dele. Não o bicho, né, a carne. E aí eu aproveitei para parar de comer frango, mas comia ovo, comia peixes, comia todas as proteínas possíveis de soja e cogumelos, e comia um monte de verdura escura. Fiquei assim 6 anos. Ah lá, fica falando aí, vai. E aí o que aconteceu? Meus exames começaram a ficar muito ruins, eu comecei a ficar muito anêmica. E não havia maneira, minha família sempre comeu muita verdura, então assim, eu sempre comi muita verdura escura, sempre gostei de muita verdura crua, então assim, e comia muita soja, tudo direitinho, assim. Só que meu corpo não absorvia, e é diferente para cada pessoa. Cada pessoa absorve o ferro que não é da carne de maneira diferente, sendo que o ferro que a gente absorve das verduras, a gente absorve uma parte ínfima comparado ao que você consegue absorver o ferro que vem da proteína animal. E aí fiz, como chama? Suplementação com ferritina, ferro quelato, o diabo aquático, e não deu certo. Eu continuei muito, muito anêmica. Aí uma hora minha médica falou, você vai ter que escolher. E nessa época também tinha uma outra coisa, ela falou, você vai ter que escolher o que você, tipo, ou você vai ficar saudável ou você vai ficar vegetariana. E nessa época eu tinha muita vontade de comer carne de novo. Quanto mais doente eu ficava, mais eu olhava, tipo cachorro, olhava a carne e ficava babando, assim, sabe? Sentia cheiro de carne tanto, ficava babando. Era o corpo pedindo, certo? Certamente que era isso. E aí eu voltei a comer carne, porque assim, não tinha o que fazer, voltei mesmo e é isso. O meu corpo não funciona a ser vegetariano, não adianta. Não funciona com suplementação, não funciona de maneira nenhuma. E fiquei bem. E a minha médica até hoje, que é a mesma médica, desde os anos 90, ela fala pra mim, toda vez que eu faço exame de sangue, ela fala, você lembra quando você veio aqui? Como eram os seus exames? Porque toda vez ela fala, que beleza de exame. Você lembra como era quando você era vegetariana, que quase morreu? Então, assim, pra mim não funcionou. Para pessoas funciona. E eu acho que as pessoas precisam prestar muita atenção nessas coisas. O veganismo é diferente. O veganismo, ele não... a pessoa vegan... não consome nenhum produto, não é só comida, nenhum produto que tenha qualquer envolvimento de animais na cadeia. É bem mais radical. É bem mais difícil, na verdade. E eu também comecei a conhecer os vegans, eu acho que é tudo moda dos anos 90, porque ficou muito na moda nos anos 90, as pessoas serem vegan. Acho que agora ficou na moda as coisas dos anos 90, o povo voltou a ser vegan de novo. Então você não pode ter nada de envolvimento animal na cadeia de produção daquilo. Então, assim, se você tomar remédio, ele não pode ter nenhum tipo de teste em animal na cadeia. Não pode ter, por exemplo, não come mel, porque abelhas produzem o mel, então não pode, porque é de origem animal. E assim vai.
Entendeu? Como nada mesmo, né? É difícil. Nada mesmo, porque E aí eu tenho uns amigos veganos, eu gosto de ficar fazendo bullying, porque eu faço deve bullying. ser bem saudável. Eu faço bullying com todos os meus amigos. Aí eu falo assim, tá, só que pra você ter uma fruta, por exemplo, uma fruta, a abelha vai lá e poliniza, senão não tem fruta. Pode comer fruta? Aí eu começo a encher o saco dos caras. Eu gosto um pouco de infernizar, você sabe disso. Imagina. Então, assim, e aí tem os vegans agora que é isso, não tem nenhuma, que aí não tem nem na roupa, nem em nada. Em nada. Pode ter nada de animal em nenhuma etapa de nada. Que é um passo além, assim, é mais difícil ainda. Nossa espectadora portuguesa, Verônica, ela está perguntando, e ela diz que é portuguesa e ela diz que as pessoas lá são muito ligadas à nossa cultura brasileira, elas têm como referência. E ela não entende por que isso também não acontece o contrário, as pessoas não estão tanto aí para a cultura portuguesa. Então ela acha que existe alguma quebra por razão histórica ou algum outro motivo. Enfim, o que você acha dessa história de falta de referência de um lado para o outro, já que são pátrias irmãs? É engraçado, né? Eu acho que no Brasil ninguém pensa em Portugal não como pátria irmã, mas assim, eu acho que as pessoas não lembram. Elas esquecem a ligação que a gente tem com Portugal. Engraçado isso, né? Agora que ela falou. E, por outro lado, também acho interessante isso. Eu não sabia que os portugueses se espelhavam tanto na cultura brasileira. Engraçado isso, né? Mas, na verdade, eu acho que o português, talvez, tenha mais relação com o Brasil, justamente por ter vindo ao Brasil, do que o brasileiro tem com o português, que, na verdade, acho que ele esquece, porque o português... A gente é tão brasileiro e português, porque a gente nasceu assim, na verdade. Exatamente. Entendeu? Eu tô tentando me explicar, é meio complicado. Como a gente já nasceu assim, e a gente já tinha os portugueses, enfim, na evolução do Brasil, digamos assim, acho que as pessoas esquecem desse fator cultural português aqui no Brasil, sendo que em Portugal é o contrário. Os portugueses vieram para cá, então é uma ligação talvez mais viva por isso. Pois é curioso isso. Mas é muito curioso, eu não sabia que tinha tanto interesse na cultura brasileira. Eu sei que eles assistem muito a novela, tem essas coisas todas, mas eu não sabia que era tão inspirado assim, sabe? Priscila pergunta, o que seria do verde se todo mundo amasse o azul e se tivesse bolinhas amarelas? Pois é, justamente isso que a gente fala aqui sempre. O que seria? Né? É muito importante que cada um goste de uma cor diferente, de bolinhas. Perfeito. Pergunta por que as pessoas mais excelentes e dignas na realidade que a gente vê nesse país não se candidatam à presidência? Porque eu acho que elas não estão a fim de lidar com a bagunça que virou a política brasileira. Porque assim, eu acho que tem duas posições na política brasileira. Tem quem tá fazendo merda e tem quem tá assistindo o nego fazer merda. Não que quem tá assistindo tá colaborando ou tá concordando. Mas eu acho que quem tenta trabalhar honestamente na política no Brasil tem que ter um estômago de avestruz, assim. Porque você imagina você assistir aquela cambada que é muita gente, fazendo ladruagem o tempo inteiro, e você lá tentando fazer o seu trabalho honesto e realmente tentando fazer este país, ou uma cidade, ou um estado funcionar, e vendo a bagunça que tem em volta. Então eu acho que tem gente que não está disposto a passar por isso. Tanto, né? A passar por isso. E porque, na maioria das vezes, não vai conseguir fazer nada. Porque a verdade é que, pelo processo normal das coisas, no Brasil, você não consegue fazer nada acontecer. Se você vai votar uma lei, seguindo o processo normal que a política deveria seguir, no Brasil ninguém consegue nada. Aqui consegue, se não, eu te dou uma votação ali na frente, ou a gente te dá um ministério, ou eu te dou uma secretaria, ou eu boto seu sobrinho para trabalhar aqui e servir o cafezinho, e assim vai. Não existe o processo normal político no Brasil. Então eu acho que tem gente que não quer se submeter mesmo. Gente competente, que tem trabalho, que tem sua vida, entendeu? Não tá afim de largar tudo para se meter nessa bagunça, para sofrer ameaça de morte, né? Então, esse é o problema. Quem é legal no Brasil, tem algumas pessoas que são, como eu posso falar, não é desapegada, tem um nome, que realmente tentam e vão para a política e estão lá, é gente completamente, tipo, como eu posso falar? Aí tem uma palavra para isso, eu não estou conseguindo. Não é mártir, gente... Não, eu acho que é gente que vai lá realmente com boas intenções, mas a pessoa tem que ter o estômago, cara, de ferro para aguentar. Imagina o que eles veem.
e a frustração constante de não conseguir fazer porra nenhuma nunca. Não consegue. É o que a gente estava falando da pergunta da crise política. Tem algumas coisas que há um ano tinha que ser resolvido, ou mais, na verdade. Mas o prazo, esse último ano, tinha assim, ó, tem que resolver isso, votar um monte de coisa, resolver um monte de parada, que é pra ver se consegue começar a resolver o problema. Eles não conseguem votar nada, porque nego não quer votar nada, nego que se foda todo mundo, entendeu? Que é só proteger suas próprias costas, o seu dinheirinho, os seus acordos. Então você imagina uma pessoa honesta ali no meio. A Renata Lima está perguntando o que você acha dos programas que opinam e mudam a forma das pessoas se vestirem, ditando às vezes arrogantemente o que é melhor para cada um. Então, eu acho que lá nos anos 90 inventaram esse formato de reality, que é de xoxar as pessoas, abaixar bem a autoestima dela e falar, você tá tudo errado, então agora a gente vai te transformar numa princesa. Era bem assim. Ofensivo mesmo. É incrível como um formato antigo desse de 20 anos, que é uma merda de formato, repetitivo, continua existindo. No fundo, isso é uma opinião mesmo. E aí, eles fazem isso. Não, e aí eu já... Não, tô falando reality de transformação de pessoa. Ah, tá. Que você vai lá, fala mal da pessoa, você é cafona, você é horrorosa, você é véia, você, um pior que o outro. Que é um formato completamente velho, gente, velho, antigo. Os caras continuam fazendo isso. E aí, eu lembro lá no tempo que eu trabalhava na TV, eu ficava perguntando assim, mas escuta, por que se faz isso? Por que vocês querem isso? Ah, não, porque o povo gosta de ver gente ser xoxada na TV. Tá, parabéns, eu não vou fazer. Primeiro porque eu acho que assim, não é necessário você maltratar as pessoas e destruir a autoestima delas para você mudar a imagem da pessoa. Depois, por que você precisa mudar a imagem da pessoa? Em primeiro lugar, por que a pessoa precisa ser de outro jeito? Depois, aí a pessoa fala assim, não, eu preciso de ajuda. Então, eu não sei como usar as roupas do meu guarda-roupa, ou o meu chefe disse que eu não estou apropriadamente vestida. Então, aí é outra coisa, a pessoa pediu uma ajuda. Você precisa ir lá e destruir a pessoa para você dar ajuda para ela? Não. Só que isso é uma ferramenta de autoridade, é para a pessoa achar que ela tá tão cagada que você tem mais autoridade que ela. Você não precisa fazer isso, né? Aí tinha aqueles reality que vamos comprar um armário novo, joga tudo fora da pessoa e compra um armário novo, que é bem final dos anos 90, começo dos anos 2000, que o povo descobria, vamos no Magazine comprar muitas roupas, tipo bem antigo, coisa que não faz mais, tipo produção de lixo, joga tudo fora e compra novo, não existe. Primeiro que não existe mais isso hoje em dia, né? Você não fala mais esse tipo de coisa. E aí eu sempre achei essas coisas. E eu acho que você pode ajudar a pessoa. Às vezes a pessoa tem um problema com a aparência, um problema com a beleza, um problema com o jeito de se vestir que ela precisa solucionar para uma situação específica na vida. Você pode fazer isso de maneira delicada, educada e de um jeito que tenha a ver com essa pessoa, sem mudar a pessoa, sabe? Sem essa coisa de transformar a pessoa é cafona, entendeu? Então, isso, é um formato antigo, é um formato que descobriram. Tinha muito desses de você zoar a pessoa, tirar sarro da pessoa, fazer bullying com a pessoa para depois transformar, de todos os tipos. Agora ainda sobrou uns de cozinha, assim, pra quê, gente? Por que a minha pergunta sempre é, por que o ser humano gosta de ver outro ser humano sendo maltratado na televisão? Por que isso? Por que é sádico desse jeito? Isso lembra um pouco o tempo dos gladiadores, né? Sendo que o serviço de moda ou de beleza, ele pode ser igualmente interessante e legal e funcionar para a pessoa que foi ali, que pediu para ir no programa ou para ser ajudado por alguém. E você pode dar esse serviço interessante para quem está assistindo em casa sem ensinar as pessoas a fazerem bullying com aparência. Só que, aí eu vou falar do outro lado, só que esse tipo de programa ninguém quer fazer. Você ser legal e fazer as coisas legais com as pessoas, ninguém quer fazer. O povo quer fazer xoxo. Qual a sua opinião a respeito da redução de velocidade para 50 km por hora, travancando o trânsito, e qual é essa maneira de educar a população, tipo, baixar, de certa forma, travancar tudo para andar na regra? Então, essa história da redução de velocidade na cidade tem dois pontos de vista. Por exemplo, tem cidades na Europa que tiraram todos os sinais de trânsito elétricos, por exemplo. Cidades muito menores que São Paulo. Assim como o exemplo de velocidade de São Paulo também é de cidades infinitamente menores do que São Paulo.
com avenidas completamente diferentes das avenidas de São Paulo. O projeto da ciclovia e o projeto da velocidade de São Paulo são todos baseados em cidades que são uma fração de tamanho de São Paulo. Tudo bem. E aí, por exemplo, tem casos, há anos atrás se conversava disso, por exemplo, porque em São Paulo a engenharia de tráfego adora colocar sinal de trânsito. E o sinal acaba travancando tudo, porque como o sinal não é, a velocidade dos sinais não é planejada, então vira tudo um caos, né? Aí, há muitos anos atrás, começou a se conversar disso, de cidades europeias que tiraram os sinais. E o que aconteceu quando eles tiraram os sinais? O trânsito se auto-organizou e pararam os acidentes. Porque como você não tem sinal, você tem que prestar atenção quando você for cruzar. E aí as pessoas diminuíram a velocidade e começaram a prestar melhor atenção no trânsito, porque elas tinham que se virar sozinhas. Cidades ínfimas, tá, gente? Cidades pequenas, muito menores que São Paulo. Mas que isso também, a redução de sinal também pode ser um ampliador da atenção no trânsito, entendeu? Ao contrário de você... O Brasil tem muito uma coisa de, tipo, trata as pessoas como criança. Então, assim, tudo tem que ter sinal, porque a pessoa não sabe que ela tem que parar no cruzamento. E aí tem que reduzir a velocidade, porque a pessoa não sabe que ela tem que tomar cuidado no trânsito. É verdade isso? É um pouco verdade, porque o povo é bem louco, entendeu? Porém, não pode ficar tratando as pessoas como criança, né? Até porque se você começa a dirigir, você não pode mais ser criança. Teoricamente, você deveria ter passado na prova e saber o que você tem que fazer no trânsito, que é um mistério isso. Tipo, diariamente me acontece. Eu sou, tipo, o CDF do caderninho do trânsito, quando eu tirei minha prova, né? Aí é uma loucura como as pessoas não sabem o que dá preferência pra quê, pra que lado que você entra primeiro, quem entra primeiro pra que lado, você entendeu? Um monte de coisas do trânsito que as pessoas nem sabem, nunca leu aquele livrinho lá do negócio. E aí a redução da velocidade de São Paulo, por exemplo, vou dar um exemplo, a rua aqui do Petiscos. As pessoas andam nessa rua a 60, 70 quilômetros, é uma rua residencial. Pequeno. Essa rua tinha que ser uma rua de tipo 30, 40 quilômetros no máximo. Só que 40 quilômetros tá na Avenida Pacaembu, que é uma avenida de alto tráfego. Aí o cara tá a 40 quilômetros na Avenida Pacaembu com ódio do mundo. Quando ele entra aqui, que é uma rua residencial, ele pisa para 70 quilômetros por hora. Então, assim, precisa pensar direito no que eles estão fazendo, porque eles estão melhorando as avenidas grandes, talvez, não sei, mas estão piorando as de tráfego livre, que não tem medição de velocidade. Porque as pessoas chegam em rua que nem essa, rua residencial em geral, elas estão malucas. Só piora, entendeu? Essa rua sempre foi uma rua, por exemplo, que as pessoas correm muito, mas tá pior. Então, assim, é legal a redução. As pessoas não precisam andar a 200 milhões de quilômetros por hora. Mas tem, por exemplo, tem lugares que, tipo, você já não sabe mais qual é a velocidade, porque não tem placa, não tem aviso, tem 1 bilhão de câmeras. Eu amei agora que... quem foi mesmo? Eu não sei o órgão direito. Proibiu que as multas sejam usadas para sustentar a CET. Você sabia disso, né? Não pode mais. Já sabia. E aí eu quero saber o que eles vão fazer com esse dinheiro todo, porque vão gastar o quê em doguinho? Porque não tem entendido. Oi, comida? Enfim, acho bom. Eu não acho bom. Na verdade, foi mais um motivo para eu parar de andar de carro na cidade, porque eu não vou ficar pagando multa pro prefeito, não. Burburinho da Carta Aberta Brasil de Marquinhos. Toda vez que qualquer gringo fala de qualquer coisa do Brasil, os brasileiros ficam furiosos, né? Mas é que dessa vez foi grande. Ai, não sei. Olha, como eu não frequento o Facebook, graças a Deus, eu não vi esse burburinho. E no Twitter, na minha timeline, nem apareceu. Porque as pessoas que eu sigo no Twitter têm juízo e não ficam de mimimi. Aí, quando começaram a falar... Quem foi que alguém falou isso pra mim? Você viu? Acho que foi alguém do Petiscos. Você viu? Não sei o que. Eu falei, não. Aí dei busca pra saber o que estava acontecendo e li a carta. Gente, é uma opinião de uma pessoa. Só que aí brasileiro fica doído, né? Porque um gringo falou que o brasileiro... Mas, gente, para com isso. Né? Tá tudo cagado aqui mesmo. Cansativo, né? Na verdade, cansativo, parem de ficar doídos só porque o cara é gringo. Se fosse brasileiro, eles iam ficar doídos desse jeito. Mas é que você precisa do aval de alguém no primeiro mundo pra dizer que isso aqui é bacana. Então, tem duas coisas que eu acho uma merda, assim. Precisa do aval pra dizer que é cagado e precisa do aval pra dizer que é bacana.
e precisa sair notícia no The Economist para saber que tá falido, e precisa sair crítica no seu ônibus. Mano, a gente sabe de tudo. E tudo bem, se os gringos falarem mal ou fizerem comentário, tá bom, e só, entendeu? E a gente sabe bem quem a gente é. Então vocês podem ficar aí chorando, mimimi, que o gringo falou isso, que a gente não é nada disso. Cada pessoa aqui no Brasil, quando encosta a cabeça no travesseiro... Tem um amigo meu alemão que acha aquilo incrível, que os brasileiros não têm noção do que é... De quanto é maravilhoso. De quanto é maravilhoso. Então, eu acho que cada brasileiro, quando encosta a sua cabecinha no travesseiro, sabe exatamente o que funciona, o que deixa de funcionar aqui no Brasil, e em si mesmo, e assim vai. E se a pessoa quer falar, deixa falar. Para de fazer confusão no Facebook, gente. Sai do Facebook, vai ler um livro, vai assistir uma série boa. Né? Tem a Ju Bonilha, ela sempre pergunta coisas. Ela me mandou um texto da geração Y. Você leu esse texto do Medium que fala dos clientes que ficam pedindo para você trabalhar? Mas é legal você trabalhar para mim de graça. Então, besta é quem aceita, desculpa. cliente querendo fazer parceria porque vai ser legal para você aparecer. Existe desde que o mundo é mundo e existe cliente no mundo. Cai na conversa que é bobo, gente. Na boa. Sadoff. Trabalho tem que ser pago. Não, eu ia falar que eu sou um desses. E parem de fazer trabalho com o Sadovski de graça. O Sadovski precisa de dinheirinho. Todo mundo precisa de atenção. Olha ele rindo. Parem de fazer ele trabalhar de graça. É verdade, gente. A gente tem digamos assim, o sapateiro sabe fazer sapato. Cada pessoa sabe fazer uma coisa. A pessoa sabe cozinhar. O Benson tem os canais dele. Cara, se a única coisa que a gente sabe fazer profissionalmente a gente começar a fazer de graça, a gente vai ganhar dinheiro com o quê? Então, existem momentos na vida que você até pode ter uma troca de favores com um cliente ou com alguém. Mas assim, achar que você está arrasando porque você está fazendo um favor para uma empresa, você não está fazendo favor para a empresa. A empresa não precisa de favor. Uma empresa grande, um cliente grande, entendeu? Não precisa de favor. Então, é isso. E tem que ter juízo, cara. Não pode. E tem uma coisa engraçada, né? A foto desse texto é um escritório desses com um monte de brinquedo, com um monte de coisa infantil. Vocês prestem atenção nessa infantilização do ambiente de trabalho, viu? Porque vocês estão sendo ludibriados. É para vocês acharem que o ambiente é alegrinho. Tem mesa de bilhar onde eu trabalho. Tem coisa de basquete. Tem máquina de sorvete. Estão enganando vocês, gente. Presta atenção. O salário é de banco imobiliário. Presta atenção. Vocês estão sendo ludibriados. Trabalho é trabalho, diversão é diversão. E tem outra coisa. Diversão não é dentro do trabalho. É lógico que tem empresas divertidas para trabalhar. Que tem um ambiente legal para trabalhar. Que você faz amigos e sai com eles depois do trabalho. A empresa não é brincadeira. Então, se está muito divertido você trabalhar. Ficar mais tempo. Se a empresa está muito divertido de você ficar lá dentro e a sua vida se resume ali dentro, ao que você faz ali dentro, é porque realmente acabaram de te enganar, amigo. É para você ficar lá e viver só lá dentro e ficar muito tempo e não sair de lá e achar que você está se dando bem. Presta atenção nesses ambientes infantilizados. Tudo bem. Tudo coloridinho, cheio de brinquedo, arvorezinha pintada na parede. Assinem o Petit Comitê, que aqui a gente fala dos assuntos sérios, mostra para os amigos, né? Assuntos culturais legais. Boas perguntas. Não esqueçam de mandar perguntas boas. Eu acho que as perguntas só ficam melhores cada dia que passa. Várias perguntas muito boas. E é isso, né? É isso aí. Tchau. Tchau pra você. Meu, é uma cara de pau. Tem umas empresas, não vou falar os nomes aqui, principalmente essas multis. Pode falar.